Tom e Jerry, os famosos personagens do desenho animado que marcava gerações na década de 40, 50, 60, 70, 80, que apesar de tudo foi um desenho da grande obra de Hanna-Barbera, é claro, que conta a história do gato e o rato, que são inimigos, que mas no fundo são amigos, na verdade, que apesar de tudo teve vários curtas do Tom e Jerry e também outras animações. Tinha até também vários longas-metragens, é claro, mas os mais longas conhecidos é o Tom e Jerry, de um filme de 1993, e o Tom e Jerry, que é com uma versão live action, é claro que é um desenho híbrido, com uma mistura de desenho animado, que tem a Chloe Grace Moretz no elenco. E apesar de tudo, a animação que eu vou comentar, que apesar de tudo tem um monte de curtos que são muito considerados sombrios, é claro, e polêmicos. E também tem um outro Tom e Jerry que é feito lá na Rússia, que eu vou comentar daqui pra frente, é claro. Mas agora que eu vou comentar agora o famoso episódio do Tom e Jerry chamado Blue Cat Blue, que é considerado um desenho muito polêmico, que eu vou contar agora em desenhos sombrios. Então, roda a vinheta. Fala pessoal, eu sou Milton Lopes, está começando o quadro do meu canal Desenhos Sombrios. E o curta que eu vou comentar agora é Blue Cat Blue, que aliás, outro curta do Tom e Jerry, que foi feito pelo Hanna-Barbera, é claro, que é na verdade um curta que foi considerado muito polêmico e considerado sombrio. É, exatamente, esse é o famoso curta do Tom e Jerry que eu vou contar agora, que conta a história do gato Tom, é claro, que aparece totalmente desprevenido, muito diferente daqueles outros curtos do Tom e Jerry, que é aqueles curtos que o Tom planeja capturar o Jerry assim, para poder comê-lo, ou talvez e o Jerry tentando se livrar do Tom para ele poder se ferrar o coitado do Tom, que a maioria dos episódios o Tom sempre levava a culpa pelas armações do Jerry e o Tom sempre acaba levando melhor. Que ele é tipo o Seu Madruga, na verdade, da animação. E ele era um gato mais que levava injustiça. E apesar de tudo, teve um episódio que eu achei que foi injusto com o Tom, foi aquele episódio quando o Jerry acaba sujando o cachorrinho Stark e o Tom acaba levando a culpa por causa das armações do Jerry, é claro. E também outro curto também, quando o Jerry sempre planejava incriminar o Tom, é claro, toda vez ele ferrava o Tom. E às vezes teve um episódio curto quando o Tom se tornou um multimilionário, é claro. E aí, para ele ficar com todo esse dinheiro, ele teve que ser gentil com os outros ratinhos, é claro, com os outros animais, principalmente o rato. E o Jerry foi aproveitar esse leitura da carta, então pisando no Tom, é claro, se caso ele ficar ruim com o Jerry, ele perderia totalmente a herança, é claro, ficaria pobre. Então, e o Tom teve que, não aguentando muito a pressão, teve que abrir a mão da herança e preferiu ficar pobre para humilhar o Jerry, claro que ele cansou do dinheiro. E é exatamente que o Jerry ele era considerado um vilão, é claro, do desenho animado do Tom e Jerry. Ele é considerado um vilão e muitos consideram ele como se fosse ele no desenho animado ele é um mocinho, na verdade, mas a maioria do público considera o Jerry sendo um vilão da história. Bom, o curta que eu vou comentar agora, que chama Blue Cat Blue, que na verdade o gato azul, gato que aliás não peguei o título português, Blue Cat Blue, que é gato azul, gato, que aliás que é o que conta a história do personagem Tom e Jerry. Diferente dos outros curtas, o Tom e o Jerry eles são amigos, na verdade, eles são amigos, eles se entendem, na verdade, muito diferente daqueles outros curtos. E eles não estão perseguindo um ao outro, é claro, que com certeza eles estão de folga, é claro, eles estão de folga, não estão perseguindo ninguém.
E no começo desse episódio aparece o Tom é, sentado numa linha do trem, é claro, e lá em cima aparece na ponte o Jerry falando palavra, fala assim, pobre Tom, desde que ele conheceu essa gatinha, ficou dessa depressão. Quer dizer, eu lembro que eu assisti esse desenho animado no SBT várias vezes, tinha uma versão dublada, é claro, e quando eu era criança eu achava que era um desenho inocente, inofensivo, mas quando eu fiquei adulto, vi que esse desenho era considerado polêmico, é claro. Mas por que foi considerado polêmico? Então vamos à história desse desenho animado, que sinceramente vai ter spoiler. E quem já assistiu esse Blue Cat Bull, vamos falar um pouquinho sobre essa animação desse curta do Tom e Jerry que foi considerado polêmico. Bom, o curta desse Tom e Jerry começa com o personagem Tom, que aliás que é o gato Tom, sentado numa linha do trem, esperando o trem chegar, claro, para ele cometer uma loucura, sem saber qual foi o motivo, por que ele está com essa depressão toda. E aí a câmera acaba focando para cima, onde está o personagem, o Jerry, o rato, que ficou com muita dó do Tom, é claro, que ficou com muita dó do Tom, que apareceu a voz dele narrando, é claro. Só que é uma voz de um homem, claro, de uma voz de um homem na dublagem original, na voz original. Já que na dublagem brasileira é uma mulher que está dublando o personagem Jerry, que era dublada pela saudosa Maria da Penha. A Maria da Penha que fazia a voz do Jerry nesse curto, é claro. Que mais tarde ela que dublou o Jerry no filme do Tom e Jerry. Então, e aí o Jerry conta como tudo isso aconteceu, por que o Tom ficou com essa depressão. Aí o filme roda através de um flashback, é claro, mostrando o Tom e o Jerry tomando um refresco de boa, sem nada de rivalidade, é claro, de brigar, de perseguição de gato e rato. Neles eles estão de boa, como se fossem amigos, é claro. Aí o Tom, acidentalmente, ele acaba puxando o Jerry dentro do canudo, assim. E aí ele salva o Jerry dentro do canudo e depois limpa. E depois coloca o Jerry para tomar como desculpa, é claro, e faz o Jerry tomar o refresco. Até que no momento aparece uma gatinha, é claro. E essa gatinha que é a namorada do Tom. Aliás, muitos falam que aquela gatinha é aquela mesma gata que o Tom namora, que namora o cachorro Spiker, mas na verdade é uma outra gata aleatória que tem uma forma sensual, é claro. E o Tom, ele começa a parecer um bobão assim, ele fica bobo e a cabeça dele começa como se fosse uma, uma uma bacia sem cérebro, é claro, e ele começa a babar para aquela gatinha, e a gatinha começa a atrair o Tom, assim, o Tom começa a andar como se fosse um bobo, como se fosse um imã, e o Jerry tentando de tudo para poder segurar o Tom, falando pro Tom largar essa gata, porque o Jerry não foi com a cara da gatinha, é claro, e aí o Tom acabou indo atrás dessa gata, é claro. Até que o Jerry acabou caindo diretamente no Splinter do jardim. Aí no momento, quando o Tom tava numa boa com aquela gata, a gata resolve fazer uma coisa com o Tom, assim, fazendo carinho nele, assim, e fazendo modelagem na cara dele, no formato de um burro, assim. Que quando eu era criança, eu achava que era engraçado, ela transformou o Tom no jumento, mas quando eu vi na imagem adulta, assim, quando eu fiquei na idade adulta, eu vi que, meu Deus, o gato tá sendo usado, tá sendo feito bobo. E aí, mostrando a imagem, ele sendo usado por aquela gatinha. Aí na cena seguinte, quando o Tom começa a brincar de balança com aquela gata, com a sua namorada, tem um outro personagem que é um dos amigos do Tom, que é o Butch, que é aquele gato preto que era um dos amigos de Tom, que que resolvia capturar o Jerry, claro, que nem amigo esse gato era, na verdade, que é o antagonista da história, claro.
E o Butch começou, que é um gato multimilionário, que ficou de olho na gatinha. E aí ele acaba fisgando a gatinha, dando uns beijos nela. E o Tom, com seu jeito de ciúme, é claro, Butch, ele fecha o guarda-chuva no Tom. Que isso começou uma guerra, uma disputa dos dois gatos por uma gatinha. Que essa gatinha não passava de uma interesseira, na verdade. E logo, quando o Tom ele acaba ganhando uma rival, ele resolve comprar uma rosa, assim, dar uma rosa para aquela gata. Porém, quando ele vai na casa daquela gata, a gata aparece com uma rosa bem cara, oferecido pelo Butch, é claro. Aí o Tom também dá um perfume para ela, um perfume bem caro. Só que a gata também recebe um caminhão de perfume que é feito pelo Butch, é claro. Que isso mostra que a gata é uma interesseira. E o Tom também ele começa a gastar totalmente suas economias, é claro que ele ganhava do seu salário, essas economias que ele guardava para frente, para comprar um presente caro para aquela gata, se destruindo, é claro. E aí comprou um diamante caro, bem que parece bem vagabundo, mas é muito caro o diamante que custou a economia do Tom. E aquela gata então deu de presente, mostrou para ele um diamante que é capaz de parecendo uma solda, é claro, deu uma máscara de solda para o Tom e mostrou um diamante bem brilhoso que é dado pelo Butch. E aí, na outra cena seguinte, quando o Tom ele resolve assinar o contrato, é claro, assinar o contrato, e aí ele assina um contrato sim para comprar um carro novo, é claro, só que ele compra um carro daqueles bem antigões dos anos 20, é claro, um carro bem antigo dos anos 20, carro de vozinho, é claro. Porém, a gata não se interessou e o Butch apareceu com um carro bem moderno, é claro, bem moderno. E aí que é bem conversível, é claro. E aí a gata vai junto com o Butch e o gato do Tom é totalmente destruído, é claro, ficando uma mola na cabeça do cara, parecendo um boneco de mola, assim, aqueles que parece assim que sai aquela mola assim. E na cena seguinte, o Tom aparece totalmente destruído, arrasado, e o Jerry tentando animar o Tom, e o Tom começa a beber leite, é claro, que é leite que na verdade ele está bebendo álcool, mas ele está bebendo leite para não ficar muito, e ele fica bêbado, sim, fica bêbado, e aí quando tenta se jogar no esgoto, assim, quando ele tenta se jogar no esgoto, cai diretamente no bueiro, e o Jerry então resolve salvar o Tom, é claro. Ele tenta tirar massagem cardíaca, assim, tentando empurrar a água que tá dentro do corpo dele, assim. E aí logo na cena aparece o Butch e aquela gata, que é a namorada do Tom, e andando no carro conversível e escrito recém-casados, é claro. E isso acabou levando o Tom numa depressão enorme, ficando numa linha do trem. E aí quando o Tom, aí conhecemos a história porque que o Tom ficou nessa depressão total. E já o Jerry, que que achou que ele não, que aquela gata não era a única que despedaçou o coração do Tom, aí que se engana. O Jerry aparece mostrando uma foto que a sua namorada, uma ratinha, uma pessoa fiel assim, que é amor por ele. Porém, essa ratinha também não passava de uma interesseira que também fazia o Jerry de bobo, casado com um outro rato, que é um rato francês, é claro. E aí o Jerry também ficou totalmente arrasado, com o coração partido, depois que aquela ratinha trocou ele por um rato milionário, é claro. Escrito, e no carro do rato milionário também escrito recém-casados, é claro. E aí o Jerry e o Tom resolvem ficar na linha do trem, que aí esperando o trem chegar para pôr o fim neles, é claro. E o curta acaba terminando ouvindo o barulho do trem. E aí, fim da história, que aí isso foi na cabeça do pessoal, que com certeza o Tom e o Jerry, eles a própria vida. E certamente esse curta do Tom e Jerry, Blue Cat Blue, foi considerado um curta muito sombrio, polêmico,
que com certeza ele merecia ser comentado. Eu já vi esse caso aí no canal do André Pedem, no canal Você Não Sabia. Eu vi também no canal do Imaginário. Eu também resolvi contar um pouco sobre esse curta chamado Blue Cat Blue no meu canal, que com certeza esse foi um curta considerado muito sombrio do desenho do Tom e Jerry. Então, esse foi o comentário que eu dei. O que você achou desse curta do Tom e Jerry? É muito pesado mesmo? O que você achou? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo Desenhos Sombrios. Falou!